Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é o seu rosto favorito, Duque Tricolor, para mais um vídeo. E hoje vamos falar, hoje a gente vai fazer uma pergunta assim: temos um novo Marcelo vindo, né? Para quem não sabe, né, eu sempre estou falando de jogadores da base do Fluminense, né? Eu já falei sobre Arthur, eu já falei sobre Davi, sobre Johnny, sobre Lambrito e agora é a vez de esquerdinha, né? E aí do tipo, por que eu falo isso? Porque ele realmente, a posição dele é lateral esquerda, igualmente como o Marcelo, e realmente ele pode realmente suprir bastante o problema naquele setor ali, porque realmente, segundo o Diniz, nenhum deu certo. Primeiramente, a gente sempre fala sobre a questão de contrato, né? De jogadores da base, né? O contrato dele é de 70 milhões de euros. Ele tem contrato até 2026, né? Ou seja, é um jogador que realmente é difícil alguém contratar ele, alguém pegar ele na mão grande, por conta da alta multa rescisória de contrato, né? É um dos maiores até agora que eu falei. E 4 anos de contrato, ou seja, a gente não precisa se preocupar muito em perder esse garoto. A primeira coisa que eu penso é justamente isso. A gente pode perder o garoto por conta do pequeno tempo de base, entendeu? Ele é um jogador que realmente ele é visto como uma grande promessa para a lateral esquerda, né? Tanto pelo Fluminense quanto pela seleção, né? Tanto que ele foi convocado, né, para a seleção. Ele está sendo convocado sempre para a seleção de base, né, da base sub-17. E está jogando muito. Tá jogando muito. Sinceramente mesmo, ele tá um monstro. Eu vi alguns lances dele contra a Argentina e ele destruiu a Argentina completamente. Então é maravilhoso, né? A gente vê isso, né? Mas eu acho que o grande problema dele, enquanto os outros eu não vejo tanto problema assim, até porque ele está quase sendo formado, ele, com ainda 16 anos de idade, eu acho que ainda dá para maturar pelo menos mais um ano, certo, no Fluminense. Deixar ali pelo menos mais um ano, até 17 anos, e aí começar a pensar na carreira dele, né? Então eu acho que é somente ali em 2023 mesmo, depois, ou até mesmo 2024, que a gente vai começar a ver esquerdinha no Fluminense na seleção de base, na seleção profissional, né? Se lembra, né, para quem não sabe, né, eu vou deixar um card aqui, né, sobre o dinamismo da base e ele faz uma peça muito importante nesse dinamismo da base. Então, realmente maturando um pouquinho, deixando ele um pouquinho melhor na defesa, vai ser, ó, um jogadorzaço nato pro Fluminense, né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero fazer um pedido aqui. Eu sei que é cedo, né? Eu sei que é cedo durante o próximo, mas é simplesmente que eu tenho que seguir aqui a pauta, né? Então faz uma coisa pra mim. Faz o triplo C. Comente, curte, compartilhe. Se não, o Fluminense vai parar para a Série C. Você quer que o Fluminense vá para a Série C? Ou você quer o Fluminense sempre disputando o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores? Eu nem falo sobre americano porque eu só aceito Libertadores para cima. Tá bom? Então bora pro vídeo? Não estou pedindo inscrição, estou pedindo apenas relevância. Esse canal é um canal de tricolor para tricolor, que está cansado dos outros canais e que quer ver outras coisas, certo? Tá bom? Só bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Eu anotei algumas coisas aqui interessantes, né, que o jogador realmente tem, né? Ele realmente, ele é muito bom ofensivamente, né, falando, né? Ele sempre está tentando fazer as ultrapassagens dele, né? Pela linha de fundo, né? Sempre para fazer um cruzamento, ele cruza bem até. Eu gostei muito dos cruzamentos que esse garoto está fazendo. E quando não é isso, ele sabe até fazer uma duplinha, né? Que é uma coisa interessante, né? Porque a estrutura do Fernando Diniz é sempre tentar fazer uma dupla entre o jogador do canto em questão e o jogador lateral. No lado direito você tem o Johnny e no lado esquerdo você tem o esquerdinho, que pode servir justamente disso, né?
Se você não for conseguir atacar por um lado, você ataca pelo outro. Se você não conseguir atacar pelo lado, ataca pelo outro. Ou seja, o Fluminense sempre vai ter uns jogadores que são bem fortes tecnicamente no sistema defensivo, né? E um cara que realmente sabe atacar bem, né? É isso que é uma preocupação, né? Se hoje a gente tem uma preocupação muito grande por conta de Caio Paulista, que não sabe defender bem, e a gente viu, por exemplo, o Capixaba, que realmente foi colocado como ala e não sabe jogar como ala, tanto que quem defendia ali aquele setor era o Chico, né? E para quem não sabe, eu estou fazendo esse vídeo de 29 de 9 de 2022, né? Que foi um dia depois do jogo. Então é muito importante entender isso, né? Que realmente ele tem um sistema ofensivo muito bom, né? Uma outra coisa também que eu deixei de relevante aqui é que ele acompanha muito bem o setor defensivo, né? E outra peça que também o dinizismo na base pede, né? Ele é muito rápido, quando ele sempre volta, ele sempre é voluntarioso no esquema defensivo, ele não fica parado ali no ataque muito tempo, ele sempre vê que sempre tem algum problema, ele já recua de antemão, ele não tenta fazer justamente algum embromation, alguma promoção. Então realmente ele é interessante porque ele faz parte muito do currículo que o Fernando Diniz está querendo, né? Ele tem um chute de fora de área e dentro de área muito bom, né? Ele realmente faz muitos gols, né, pelo Fluminense e até mesmo pela seleção, né, brasileira. Então, de base, né? Então a gente vê aí que ele é um jogador diferenciado, né? Se o Johnny, para mim, ele é um cara um pouquinho mais explosivo e vou falar o palavrão aqui, mas porra louca. O esquerdinha não, o esquerdinha ele é mais mental justamente disso tudo, né? Eu gosto muito disso, né? Porque eu pego, por exemplo, o exemplo do Flamengo, né? Que você tem do lado o Rodinei, que é bem explosivo, e você tem do outro lado o Felipe Luiz, que é mais mental, né? Então a gente pode ter isso, né? Um jogador bem mental como o esquerdinho, e a gente tem um jogador mais explosivo como o Johnny do outro lado, né? Então é muito interessante sobre isso. E aí, do tipo, que eu. Uma outra coisa também é que ele gosta muito de roubar a bola, né? Ele gosta muito de roubar a bola, que é muito interessante, né? Porque realmente diversas vezes os caras tentam fazer um passe e ele já antecipa muito bem a jogada, né? Já antecipa muito bem o toque pro adversário, né? Ele consegue muitas vezes roubar a bola, impedindo que o adversário possa pelo menos se envolver em algum ataque, né? Se a gente tem muito do Samuel Xavier conseguindo fazer isso no sistema defensivo, a gente tem também no próprio esquerdinho e no Johnny justamente isso tudo, né? E aí eu finalizo justamente fazendo a questão justamente de tipo, pra mim, ele só precisa de mais um ano de maturação. Eu acho que dá para contar com ele em 2024. Eu não acho que ele entrar agora em 2023, né? Mesmo que a atitude do Fernando Diniz agora, a partir das informações do dinizismo na base, é realmente colocar os jogadores da base no time profissional. Ele realmente será uma peça importante. Então, para mim, eu acho que tinha que ter alguma contratação pelo menos um ano no Fluminense, né? Algum empréstimo naquela lateral esquerda, né? Se Cristiano não serve e Pineda vai embora, né? Só vai sobrar Caio Paulista e Cristiano, ou seja, talvez o contrato de pelo menos um ano, ou até mesmo, quer dizer, contrato não, mas empréstimo de um ano com algum jogador da lateral esquerda que seja boa, precisa ser o suficiente para que não precise contratar outro jogador, certo? Então, esquerdinha é interessante, né? Tomara que ele se torne um bom jogador no futuro, né? Como que eu vejo. E aí, gostou de esquerdinho? Né? Achei interessante, né, o período dele, né, porque se lembra muito do esquerdinho, né, jogador do Flu também. Acho que é Flu e Bota, eu acho. Então, eu fico por aqui, né? Eu vou ter que fazer aquele pedido de novo, né? Sempre o pedido triplo C, né? Comente, curte, compartilhe. Eu não estou pedindo inscritos, eu estou pedindo relevância. Esse canal é justamente para isso, né?
para realmente trocar ideias sobre tudo que está acontecendo e falando sobre um pouquinho da base e do dinizismo, né? Todos esses vídeos eles estão sempre rolando por conta do dinizismo da base que foi comentado pelo próprio Fernando Diniz e pela própria gestão do Fluminense, tá? Se você gostou desse vídeo, então realmente faz isso, né? Faz o tempo pra você, comente, curte, compartilhe. Se vier a imagem que está ótimo. Se não vier, tá tudo bem também, certo? Eu quero produzir sempre vídeo para vocês saberem justamente no futuro de vocês, né? Muito obrigado a todos. Falou, valeu, saudações tricolores e tchau, tchau.